Meus queridos irmãos, amados amigos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um resumo das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós trataremos da lição de número 5, que tem o título O Avivamento na Vida da Igreja. A leitura bíblica está em Atos Apóstolos, né? É bom você ler todo esse texto que vai refletir o avivamento que era manifestado ali naquela igreja. Na aula passada, nós estudamos sobre o ministério avivado da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estudamos a vida e o ministério de Jesus relatado ali nos evangelhos. E podemos ver que o Espírito Santo, ele estava sobre a pessoa de Jesus e o seu ministério foi um ministério manifestado com graça, favor de Deus. E hoje nós veremos que assim como Jesus, ele teve um ministério avivado, esse mesmo avivamento, ele é manifestado na vida da igreja. Então, em Atos capítulo 2, nós vamos ver o início ali da igreja primitiva, a atuação do Espírito Santo sobre a igreja, aonde nós podemos tirar algumas verdades, algumas considerações quanto ao dinamismo para que a igreja de hoje ela venha continuar sendo avivada. Então, naqueles dias, a igreja primitiva, ela demonstrava algumas considerações que nós vamos relatar mais à frente, que demonstrava que o Espírito Santo agia ali na igreja. E isso é uma referência, né, para a igreja dos nossos dias. O primeiro tópico aqui, o nosso comentador, ele vai comentar sobre o batismo com o Espírito Santo ali na igreja primitiva. E nós vamos ver que a manifestação do Espírito Santo, manifestando vida dentro da igreja, primeiramente se reflete quando há o que? Um arrependimento. Porque ninguém será avivado se não crer na verdade do Evangelho. Nós temos que entender que o que traz vida na vida da igreja é a mensagem do Evangelho, aonde Cristo ele opera a salvação e nós vamos ver que isso é demonstrado através de uma vida regenerada. Então, quem é salvo produz frutos dignos de arrependimento. Demonstra através das suas atitudes, das suas ações, que teve encontro com Jesus. Então, igreja avivada sem arrependimento não existe. Só existe arrependimento quando há, ou melhor, avivamento quando há um arrependimento. Segundo ponto, o nosso comentador comenta aqui, não há o que um avivamento, uma manifestação do Espírito, quando não há obediência. Porque a obediência a Deus
a crença em Jesus, ela precisa ser demonstrada através de atitudes, porque não basta apenas crer, porque até o diabo, a palavra de Deus diz que ele crê em Deus, só que infelizmente ele não segue a palavra, os caminhos do Senhor. Então, não é crer por crer. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas essa crença, ela leva o quê? A uma demonstração de uma obediência, o que é a palavra. Porque o próprio Jesus, ele diz nos evangelhos que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz a vontade do Pai. Em terceiro ponto, nós vamos ver que uma igreja avivada, aonde vai ocorrer a manifestação e o batismo do Espírito Santo, é uma igreja que tem uma vida apartada, separada do pecado. Porque em Hebreus, capítulo 12, verso 14, está escrito que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, sem santificação, nós vamos ver que não haverá o que? Avivamento. Pode ter o que? Emocionalismo e muitas outras coisas, mas isso não é avivamento. Porque avivamento leva o que? A um arrependimento, a uma mudança. Avivamento leva o que? A uma crença na pessoa bendita de Jesus, da qual a pessoa seguirá o que? As verdades do Evangelho. E se apartará das obras da carne. Então, nós encontramos esse primeiro tópico a respeito disso. Então, a igreja, havia ali entre os apóstolos, os discípulos, arrependimento. Eles creram que na palavra de Jesus, separaram as suas vidas, logo eles foram o quê? Impactados pela manifestação do poder de Deus. Nós vamos ver que o Espírito Santo veio sobre o cenáculo, sobre aqueles que ali estavam. É preciso separar que os discípulos já tinham o Espírito Santo, mas aqui eles foram impactados pelo poder do Espírito Santo. Então nós vamos ver que há dentro da teologia um grupo chamado sensacionalistas ou sensionistas, né? Esse grupo eles diz o seguinte, que a manifestação dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, está relacionado que a primeira era cristã, somente o que aos primeiros discípulos, somente a era ali dos apóstolos. Com a morte do último dos apóstolos, acabou-se essa manifestação. Mas nós vamos ver que isso não tem apoio dentro das escrituras sagradas, e nós que recebemos o que é a virtude do Espírito, sabemos que após a regeneração, temos o Espírito Santo, somos impactados o que? Pelo poder do alto. E quando Pedro, ele ali em Atos Apóstolos, ele vai dizer, que o batismo, as pessoas vão interrogá-lo, dizendo o que é isso. Ele vai dizer, olha, isso é o que está registrado no livro do profeta Joel. Né? E ele fala, olha, o dom do Espírito, né, é para aqueles que creem, é para aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, e todos aqueles a quanto Deus o chamar. Então, ele está relacionado, que a manifestação da virtude, do poder do alto, do Espírito Santo, é para todos aqueles que creem na verdade do Evangelho, que busquem a Deus. Nós vamos ver que todos esses poderão serem revestidos do poder do alto, porque a promessa é para todos. Ele disse é para o quê? Os pais, os filhos, os servos, os escravos, então é para todo aquele que nele crê. E a igreja avivada, o item 2 fala sobre o dinamismo da igreja apostólica,
E tem uma expressão, né, que eu quero compartilhar com vocês, que está no livro do Atos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo 42, que está registrado desta maneira. E eles se mantiveram fiéis ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitos milagres e sinais aconteceram por intermédio dos emissários, no caso aqui os apóstolos. Todos que confiavam em Jesus permaneciam unidos e possuíam tudo em comum. Então, o que nós encontramos aqui, nessa verdade relacionada aqui com as Escrituras, que, em primeiro lugar, uma igreja avivada é aquela que há a manifestação do Espírito Santo e há um comprometimento com a palavra de Deus. Eles permaneciam que na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos haviam aprendido de Cristo, eles estavam passando que a outras pessoas. Então eles estavam sendo que fiéis à verdade do evangelho pregando por Jesus. Então nós vamos ver que isso trouxe o quê? Uma manifestação do Espírito Santo e eles eram que avivados, porque tinham comprometimento com a palavra. Em segundo lugar, a igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, porque eles eram perseverantes na oração. Então, avivamento, igreja avivada, é uma igreja que ora. É uma igreja que tem um contato constante ligada ao céu. Então, havia o quê? Comprometimento com a palavra. Era uma igreja que orava. Nós vamos ver que os discípulos estão orando, eles vão receber o poder do alto. Eles vão até a porta de Formosa, ou melhor, até um dos átrios ali do templo. Existia vários átrios, mas tinha um local que eles oravam, né, às 3 horas da tarde. A igreja que vai orar, nós vamos ver que eles serão impactados, né, ali pela manifestação do Espírito Santo, onde é curada uma pessoa. É interessante que após o encontro de Paulo com Jesus no caminho no caminho de Damasco, quando é revelado a Ananias que ele deveria encontrar, né, Saulo, né, o seu nome hebreu, Paulo latim, nós vamos ver que o Espírito Santo fala para Ananias, né, a revelação que ele tem, olha, Paulo está orando. Então a igreja, ela orava, era uma igreja que praticava oração. Quando o Espírito Santo manifesta na igreja e para a separação dos primeiros missionários, né, nós vamos ver que a igreja estava orando. Então era a igreja comprometida com a oração. E ela tinha a prática da oração. Não era a teologia da oração, o ensino da oração, mas eles praticavam a oração. Em terceiro lugar, nós vamos ver que uma igreja avivada é uma igreja que é cheia do Espírito Santo e há uma comunhão profunda entre Cristo e os irmãos. Porque é a cruz. Então, quem tem comunhão em cima, terá comunhão que embaixo e terá comunhão ao lado. Então, comunhão em cima e comunhão com os irmãos, e nós vamos ver que levarão o evangelho para que outras pessoas também possam ter comunhão com Deus e comungar o que é comunhão um com os outros. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela será avivada quando haverá o quê? Comunhão entre os irmãos. A unidade, a comunhão. Em quarto lugar, no texto que nós, ora, lemos aqui, nós vamos ver que uma igreja avivada, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, e eles adoravam a Deus com entusiasmo e continuadamente. Então, eles tinham prazer de ir à casa do Senhor para adorar. Então, eles tinham que esse
entusiasmo de estarem o quê? Adorando, estarem buscando a Deus. Uma igreja avivada, ela tem esse entusiasmo. Em quinto lugar, uma igreja avivada é uma igreja que teme a Deus e experimenta os milagres. Nós vamos ver que havia muitos milagres e prodígios dentro da igreja. Então, havia o que? Temor. E por haver temor, eles experimentavam que essas coisas. Em quinto lugar, uma igreja avivada é uma igreja que tem a simpatia dos homens, no caso da comunidade, e a bênção do crescimento numérico. Nós vamos ver que era cerca de 120, de 120 passou por 3.000 almas, depois de 3.000 almas foram agregados 5.000 almas, depois havia o quê? Uma grande multidão. Então a igreja, ela avivada, ela cresce, tanto em quantidade como em qualidade. E o último tópico aí, nós vamos ver o ministério ungido para os nossos dias. Então a igreja, ela será avivada quando ela tem três características, tem três coisas que nós aprendemos aqui no livro de Atos Apóstolos. Ela será avivada quando houver a manifestação do Espírito Santo dentro daquela comunidade. Então, a unção do Espírito Santo, ela é manifestada. Nós vamos ver que há autenticidade de Deus naquele movimento. Então, a sua palavra, ela é obedecida, ela é seguida. Em terceiro lugar, nós vamos ver que uma igreja avivada será uma igreja que a glória é para Cristo. A glória não é para o homem, não é para a denominação, a glória é para Jesus. Então, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que nós venhamos guardar o que? A palavra de Deus e que nós venhamos em tudo glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, estamos chegando ao final aqui desse nosso resumo, né? Você que ainda não nos acompanha aqui no YouTube, aqui embaixo tem um link de inscrição. Você pode fazer a inscrição aqui no nosso site. Semanalmente, Deus assim permitindo, nós postamos aqui um resumo das lições da escola bíblica e nós levaremos até você aí um breve comentário para que você seja edificado, para que você conheça um pouco mais da palavra de Deus. Então, que Deus continue, né, nos dando graça, continue te fortalecendo e até um próximo encontro, Deus assim permitindo. Fique na paz.